Dando sequência à pesquisa Globo IPEC sobre a disputa presidencial em São Paulo, divulgada na última terça-feira, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, à frente, com 43% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 33%. Já em relação ao levantamento anterior do IPEC em São Paulo, de 6 de setembro, o petista oscilou 1 ponto percentual para baixo. Já Bolsonaro ganhou 5 pontos percentuais. Na sequência, aparecem Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, com 5% cada. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 2%. Felipe Dávila, do Novo, e Vera Lúcia, do PSTU, 1% cada. E Emael, do Democracia Cristã, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Padre Kelmon, do PTB e Sofia Manzano, do PCB, não pontuaram. Brancos e nulos representam 6% dos entrevistados. E a proporção dos que não souberam ou que preferiram não responder é de 5%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Foram entrevistadas 2.000 pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança de 95%. Gustavo Uribe, eu quero entender o cenário estadual também, só para te deixar registrado aqui, mas vou começar com esse cenário presidencial aqui em São Paulo. O que se deve essa queda mínima, né, do ex-presidente Lula, de 1 ponto percentual, mas o presidente Jair Bolsonaro, sim, subiu 5 pontos percentuais. O que se deve essa diferença agora da pesquisa? Deve ser a estratégia, Lu, pelo menos é isso que se diz na campanha de Jair Bolsonaro, a estratégia de tentar aumentar a rejeição de Luiz Inácio Lula da Silva. O eleitorado de São Paulo costuma ser um pouco mais qualificado e com poder aquisitivo maior. Então, é o eleitorado que esse discurso de corrupção da época do PT pega um pouco mais do que o discurso, sobretudo em relação à miséria do país. Então isso faz com que a rejeição sobre Lula seja maior. Sobre o cenário estadual a gente tem observado que Rodrigo Garcia tem oscilado positivamente. A gente tem que esperar para saber se vai ser o suficiente para superar Tarcísio Freitas. Rodrigo Garcia subiu 4 pontos percentuais, Fernando Haddad caiu 2 e Tarcísio Freitas subiu 1. Se a gente comparar primeiro e segundo turno, você teve também uma diferença entre Haddad com Tarcísio e com Rodrigo. E é uma diferença de 10 para 8 pontos percentuais. Haddad tem aí uma diferença de 10, Haddad com Rodrigo Garcia 8. Isso é uma preocupação muito grande do PT, que Rodrigo Garcia em um segundo turno teria mais condições, ou pelo menos teria uma maior possibilidade de tentar encostar em Fernando Haddad do que Tarcísio Freitas, porque nem todos os votos de Rodrigo Garcia, caso ele não vá para o segundo turno, vão para Tarcísio Freitas, mas os votos de Tarcísio Freitas, em grande parte, vão para Rodrigo Garcia. É por isso que agora a estratégia da campanha, sobretudo de Fernando Haddad, é focar munição em Rodrigo Garcia, porque o que se quer é repetir a polarização nacional em São Paulo. A gente já viu isso no último debate da TV Cultura. Você teve Fernando Haddad focando a munição em Rodrigo Garcia e não mais em Tarcísio Freitas. E Rodrigo Garcia vai continuar com a munição em Tarcísio. Sobretudo uma munição, lembrando alguns aliados históricos de Tarcísio Freitas, por exemplo, como os filhos do presidente Jair Bolsonaro, e um aliado em especial que é bastante interessante, que mostra que a política se modifica muito, Lu. Gilberto Kassab. Gilberto Kassab era um aliado lá atrás do próprio Rodrigo Garcia. Eles até tinham um jingle. Quem sabe, sabe, vota comigo. Federal é Kassab, estadual é Rodrigo. Olha. Hoje, Gilberto Kassab é utilizado para atacar Tarcísio Freitas por quem? Por Rodrigo Garcia. Então a política brasileira não roda, ela capota no país. Eu queria que você falasse só um pouquinho também do Rodrigo Garcia em si, né? Por que ele tem a máquina na mão? Por que ele não consegue se posicionar ali muito firme nesse segundo lugar? E qual é o risco para o PSDB? Enorme. É o risco do PSDB virar um nanico político, é o maior colégio eleitoral do país. O PSDB, ele é um player nacional por isso, porque ele tem o maior colégio eleitoral. Então a perda de São Paulo é um grande risco para a sobrevivência política do PSDB. Por 27 anos, e por isso São Paulo é chamado de o Tucanistão, o PSDB esteve à frente de São Paulo. Só que a última pesquisa da Datafolha mostrou que
o percentual daqueles que preferem uma mudança na condução do governo de São Paulo é maior do que aqueles que defendem uma continuidade. Então isso pode prejudicar bastante Rodrigo Garcia. E aí eu repito, vamos ver se esse fôlego que Rodrigo Garcia teve até agora vai continuar para fazê-lo superar Tarcísio Freitas, porque aí sim tem um segundo turno e um segundo turno até mais competitivo do PSDB em relação ao PT. E aí tem um ponto interessante, Lu, que seria um segundo turno sem Tarcísio Freitas. Isso é o pesadelo do Palácio Planalto, porque Lula teria um palanque como Fernando Haddad, só que Bolsonaro não teria. Já há integrantes do Palácio Planalto, já há algumas semanas, que procuraram o PSDB de São Paulo e a campanha, inclusive, de Rodrigo Garcia para tentar uma conversa, para saber se ele daria palanque a Jair Bolsonaro. A resposta foi não. Rodrigo Garcia prefere ficar neutro do que dar palanque a Jair Bolsonaro, porque pode repetir o quê? O que aconteceu com o João Dória. João Dória fez aquele Bolsodória e ele acabou se arrependendo, porque ele comprou briga com a esquerda e depois com a direita. Agora eu tenho uma outra curiosidade, Sidney vai aparecer aqui pra gente, a gente vai até falar. Sidney, eu morro de curiosidade para saber como é que o PSDB chegou nessa situação agora, mas aí eu vou marcar um chopp com o nosso querido aqui, Gustavo Uribe, e nesse chopp tá convidado, que é ele me dar todo esse histórico para o PSDB chegar tão enfraquecido a esse momento de 2022, né? Depois Mas você sabe, Luciana, nessa sua conversa com o Uribe está nadando de braçadas. Ele usou 2 vezes a expressão, eu estou usando pela terceira. Só expressão boa. Ele arremata o comentário sempre com um comentário popular. Parabéns, Uribe. É bondade sua, Sidney Rezende, é bondade sua.